Olá! Bora desvendar um processo que é chave para qualquer grande projeto aqui no Brasil? O licenciamento ambiental. Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas a gente vai ver que ele segue uma lógica bem clara, sempre tentando encontrar aquele equilíbrio, sabe, entre o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz quando surge a notícia de uma nova obra gigante ou de uma nova indústria. Afinal, o que é esse processo na prática e por que ele é tão importante assim? Vamos descobrir agora. Bom, para entender de vez, ele é, na verdade, uma ferramenta oficial da nossa Política Nacional do Meio Ambiente. E o objetivo é bem direto, mas super poderoso. Fazer com que o progresso aconteça, sim, mas de um jeito pensado, organizado e, o mais importante, diminuindo ao máximo os impactos negativos na natureza. Mas e aí, como isso funciona de verdade? Olha, não é só chegar, pegar um carimbo e pronto, tá liberado. O processo é mais como uma jornada, dividida em 3 grandes etapas, cada uma com seu tempo, sua razão de ser e um propósito bem específico. E aqui está o mapa do nosso caminho. Primeiro, a licença prévia, a LP, que é toda sobre planejamento. Depois vem a licença de instalação, a LI, que é a hora de construir. E por fim, a licença de operação, a LO, para poder, enfim, começar as atividades. Agora a gente vai mergulhar em cada uma delas. Vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce. A primeira e, arrisco dizer, a etapa mais crítica de todas, a do planejamento, que acontece com a licença prévia, ou como todo mundo chama, a LP. Pensa na LP como o primeiro grande ok do processo. Ela aparece bem no comecinho de tudo para responder aquela pergunta de US$ 1 milhão. Esse projeto, nesse lugar, é ambientalmente viável? É aqui que o martelo é batido se a ideia pode ou não ir para frente. E olha, essa não é uma fase apressada, não. A licença prévia pode valer por até 5 anos. E tem um bom motivo para isso, né? É para dar tempo de fazer todos os estudos de viabilidade e todo o planejamento com o máximo de cuidado e detalhe possível. Agora atenção, porque aqui vem a parte mais importante dessa etapa. Para conseguir a LP, é obrigatório fazer o estudo de impacto ambiental, o famoso EIA. Esse é um documento técnico super detalhado, um verdadeiro raio-x que vai analisar tudo o que o projeto pode causar no ambiente ali ao redor. Tá, mas um estudo denso, super técnico, como é que a sociedade, as autoridades, enfim, todo mundo entende o que está ali? É aí que entra o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. O RIMA é basicamente a tradução do EIA para uma linguagem que todo mundo consegue entender. E o RIMA mostra o cenário completo, viu? Ele não fala só dos problemas. Ele detalha os impactos negativos, claro, mas já vem com as soluções, as medidas para diminuir os danos e os programas para ficar de olho em tudo. E tem um ponto super legal. Ele também mostra os impactos positivos, como a geração de empregos. É uma análise 360 graus mesmo. E a análise não para por aí, não. Dependendo do lugar, a prefeitura pode pedir mais um estudo, o Estudo de Impacto de Vizinhança, o EIV. O nome já diz tudo, né? É para entender como o projeto vai mexer com a vida da vizinhança, com o trânsito, com a infraestrutura local. Beleza. O plano foi aprovado, sinal verde na primeira fase, e agora? Agora é hora de ir para a segunda etapa, botar a mão na massa, construir. E para isso é preciso da licença de instalação. A licença de instalação, a LI, é a autorização para começar a obra de fato. Mas, um detalhe crucial. A construção tem que seguir à risca, tintim por tintim, o que foi aprovado lá na fase da LP. Isso inclui todas as medidas de proteção ambiental. Não pode ter desvio de rota. E claro que essa fase de obra também tem prazo. A LI tem uma validade máxima de 6 anos. É um tempo para garantir que o projeto seja construído e instalado dentro de um cronograma razoável e, de novo, seguindo todas as regras que já foram combinadas. Ufa, projeto planejado, obra finalizada, chegamos ao último grande marco da nossa jornada. A autorização para finalmente ligar as máquinas, abrir as portas e começar a funcionar de verdade. Chegou a hora da licença de operação. A licença de operação, ou LO, é o selo final. É tipo uma vistoria que vai comprovar uma coisa muito importante. Que tudo aquilo que foi prometido lá no planejamento e que deveria ter sido feito na construção foi, de fato, cumprido nos mínimos detalhes. E essa licença aqui é a que dura mais, pode variar de 4 a 10 anos, dependendo do tipo de atividade.
Mas o ponto-chave é que ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Isso garante que vai ter um monitoramento contínuo, um controle ambiental durante toda a vida do empreendimento. E só para deixar bem claro, nada disso é aleatório ou tirado da cartola. Toda essa jornada que a gente viu tem uma lei-mãe, uma regra principal, a Resolução 237 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É essa resolução, lá de 1997, que bota a ordem na casa e define como tudo deve funcionar no país inteiro. E no fim das contas, todo esse processo, todo esse trabalho, nos leva a uma grande pergunta, não é? Será que é possível mesmo equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção do nosso meio ambiente? O licenciamento ambiental é a principal ferramenta que o Brasil tem para tentar provar que sim. Uma questão para a gente continuar pensando.